capítulo 31, vamos ler o verso 14 até o verso 17. O verso 14 diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Olha, Deus sendo bem claro para Moisés, né? Não teve meio termo, não teve... Foi direto. Você vai morrer, Moisés. Foi rebelde, né? Bateu a rocha, espancou a rocha ao invés de falar a rocha. Você vai ficar para trás, meu amigo. Mas Deus tinha planos melhores para Moisés. Irmãos, mesmo que venha a morte, a mim e a você, se Deus achar que eu e você não somos capazes de enfrentar as 7 últimas pragas, a proclamação do Evangelho em toda a sua plenitude, se Deus perceber isso em mim e em você, pode ficar tranquilo, meu amigo, você irá descansar no Senhor, e na manhã da ressurreição, o Senhor vai dar a ordem para que você levante do pó, para que você veja o seu Salvador vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus para aqueles que sonham com a sua vinda sobre as nuvens do céu. Você verá a vinda do Filho do Homem. Deus falou a Moisés: a sua jornada vai acabar por aqui, meu amigo. Alguém vai assumir o seu lugar, o comando do meu povo. Ele diz, continuando: chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então Deus, ele falou bem claro com Moisés o que iria acontecer com Moisés, não escondeu isso dele, para ele poder já ir se preparando. E agora ele diz o seguinte: chamou Moisés e Josué e disse assim: olha, eu quero dar uma ordem para vocês. Deus não estava pedindo, irmãos, por favor, não, estava dando uma ordem. Deus foi direto na ordem. E qual é a ordem? Presta atenção. Deus está falando isso para mim e para você hoje. O verso 15 do capítulo 31 de Deuteronômio. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. O verso 16: disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Qual era a ordem de Deus? Moisés, chama Josué na porta da tenda da congregação e vou avisar, Moisés, este povo irão se prostituir. Continuando, verso 17 último: nesse dia a minha ira se acelerar contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por estar o nosso Deus no meio de nós? O que Deus está dizendo, irmãos? Que o povo iria se prostituir, mas iria ter consequências dessa prostituição. Olha que Deus, irmãos, é um Deus de amor. Ele sabe que vai acontecer algo com o seu povo, ele avisa antes. Se você ler a história da redenção da serva do Senhor, Ellen White, ela diz o seguinte: que Adão e Eva eram avisados diariamente. Tinha uma visita do próprio Deus, mas diariamente 2 anjos desciam no jardim do Éden e falavam para os dois, o casal, do que tinha acontecido no céu com Lúcifer e aonde ele estava agora. Então eles eram avisados diariamente, mesmo assim eles pecaram. Olha o Deus que você serve. Ele não deixa você às escuras. Deus é transparente, irmãos. Ele avisou para os dois que o povo iria se prostituir,
mas haveria consequências, disse Deus. Então isso era muito claro. Então a ordem aí, pelo que eu entendo, era para que Moisés e Josué, não só eles se preparassem, que eles avisassem o povo. Porque Moisés iria morrer. Mas Deus está dizendo que ele iria ver a prostituição do povo de Deus. Tanto antes de entrar na terra, como depois que entrasse, o povo iria se prostituir. Então já estava orientando Moisés que aquele povo era de coração duro. Ele iria descansar. Mas o povo iria se prostituir. Moisés iria ver ainda a prostituição do povo. O que é prostituição? Adorar os deuses. Isso. Mas num modo que nós possamos entender. Prostituição, bem claro, para a gente entender. É uma relação sexual entre homem e mulher fora do casamento. Isso dá o nome de adultério. Pode ser também, tá bom? Uma aliança com outras pessoas. É um adultério, irmãos. Só que a prostituição ou o adultério tem dois lados. E esses dois lados é pecado, os dois da mesma forma. É o adultério físico e o adultério espiritual. Sobre o físico, olha o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7. Pode abrir. Mateus capítulo 7. O verso 20, Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Jesus, ele fala sobre o adultério. Lembrando que adulterar faz parte de um dos mandamentos de Deus. Alguém sabe qual é o mandamento de Deus que fala que não pode adulterar? Na sequência? Não? O sétimo, isso mesmo. O sétimo mandamento. Está em Êxodo, no capítulo 20, verso 14. É o sétimo, tá bom? Não adulterarás. Olha o que ele diz. Ouvistes o que foi dito, disse Jesus, não adulterarás. Então ele citou o mandamento. Só que Jesus, ele ampliou o mandamento, o sétimo, dizendo o seguinte no verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Isso não é só para homens, tá bom? É para mulher também. Olhou, sentiu, desejou, adulterou. Olhar é pecado, irmãos? Por exemplo, olhar para alguém bonito é pecado? Não, porque se fosse, vocês estariam pecando agora. É verdade? Então, olhar não é pecado. O que Deus está dizendo assim é uma intenção impura no coração, aí se torna pecado. Bom, então vocês não estão pecando. É verdade. Então, Jesus, ele ampliou o adultério. Então, não é só a relação sexual fora do casamento. Ele diz assim, até você que é casado, olhar, desejar, por exemplo, alguns exemplos na Bíblia. A mulher de Potifar, ela olhou José, gostou, quis provar e desejou. Não foi isso? Ela pecou. Porque ela sentiu desejo por José. E aquela mulher é uma psicopata sexual. Você já viu a história de José, lá em Êxodo? A mulher olhava para José e só falava uma frase. Sabe que frase que ela falava? Deita-te comigo. Deita-te comigo, José. Ela não podia ver José. Falava isso, deita-te comigo. Então a mulher só pensava nisso. A mulher casada adulterou. Praticou o novo mandamento também, né? Que é... Isso. Ela mentiu com o marido. Mentiu. Quer dizer, foi um acúmulo de pecado ali. Né? Um atrás do outro. Então, Jesus, ele ampliou. Isso é o adultério físico. Jesus está dizendo. Até o próprio sentimento também vai para a parte física. Então, o adultério. Agora, o adultério espiritual, irmãos, é esse que nós temos que tomar cuidado. Mais ainda, né? Principalmente os jovens que não são casados. Esse é perigoso e vamos estudar um pouco sobre ele. Porque Deus falou que o povo iria se prostituir. Então, abram no livro de Números, um livro antes de Deuteronômio, capítulo 25.
Números é antes de Deuteronômio. Números 25. Números 25. Deus tinha razão, irmãos, no que falou, sim ou não? Deus erra no que fala? Nunca errou e nunca vai errar, porque Ele é Deus, sabe de todas as coisas. Então, capítulo 25, verso 1, do livro de Números. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a se prostituir com as filhas dos Moabitas. Alguns detalhes só nesse verso 1, irmão, para a gente estudar. Algumas curiosidades. Quem eram os Moabitas? Lá no livro de Gênesis, capítulo 19, os Moabitas, ou Moabe, era o primeiro filho da filha de Ló, que se deitou, coabitou com o próprio pai e gerou o primogênito chamado Moabe. Então Moabe, que veio do povo de Deus, de Ló, chamado de um homem justo, agora os Moabitas eram o povo inimigo de Deus. Lembram de Ló? As suas filhas, saiu com a esposa, olhou para trás, viu a estátua de sal, e as suas filhas, vendo que não tinha descendência, e coabitou com o próprio pai. Uma gerou um filho chamado Moabe, e a outra gerou um outro filho chamado Amon. Os dois povos que se revoltaram contra Deus, lá na frente, por consequência de se deitar com o próprio pai. Os Moabitas e os Amonitas. Aqui estão os Moabitas, o povo inimigo de Deus. Olha como gera consequência, irmão. Irmão, se você estudar a história de Davi, que eu já comentei aqui, Davi, ele pecou contra Batseba, contra o marido de Batseba, contra Deus, coabitou com ela, assumiu as consequências, se arrependeu, que está no Salmo 51, consequências que Davi reconheceu que tinha errado e ficou quieto, sem fazer nada, depois que foi repreendido pelo profeta Natan. Davi sabia que tinha pecado contra Deus, aceitou as consequências da sua vida. Aqui está as consequências de ser deitado com o pai lá atrás, uma geração perversa que veio dela, do filho dela, os Moabitas agora perseguindo o povo de Deus. Um outro detalhe, aqui do verso 1, diz que o povo de Israel estava onde? Sitim. Se você pegar o antigo Israel, o mapa, o vale de Sitim, irmãos, está à beira da terra prometida. Entre o vale de Sitim e Jericó, que era a primeira cidade de Canaã, estava o rio Jordão. Era um passo, já estava na outra terra, onde manava leite e mel. Então o vale de Sitim é um vale muito bom, muito próspero. É um vale muito verde, uma extensão imensa de verde. O povo de Israel ficou confortado ali no vale de Sitim, esperando uma ordem de Deus para adentrar onde? Em Jericó. Era só essa ordem que eles esperavam. Deus, porque o povo de Deus, irmãos, no passado não fazia nada sem ouvir a voz do Senhor. Davi não saía à guerra antes de ouvir Deus falar. Podemos ir, Senhor, à guerra ou não podemos? Ou iremos recuar? Aí Deus dava a ordem, pode ir, porque eu irei entregar a nação em tuas mãos. Davi ia e vencia. Hoje, irmãos, nós saímos de casa sem orar. Nós iremos arrumar um emprego, nem conversando com Deus, achando que as minhas qualidades já estão certas, o emprego é meu. Chega lá, quebra a cara e volta. Aí vem chorando para quem? Para Deus. Consulta a Deus antes de sair de casa. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Lembram que eu falei isso aqui algum desses dias? O que é espiritual, não precisa nem perguntar para Deus, porque Ele quer te dar. Agora, o que é da tua vontade, irmãos, pergunte-se primeiro de Deus, para que nós possamos consultar o nosso Senhor, que sabe de todas as coisas. Então, o povo estava no vale de Sitim, à beira da terra prometida. Irmão, se você ler o livro Patriarcas e Profetas, falando sobre esse assunto, a serva do Senhor diz que o profeta Balaão armou essa festinha, convenceu os líderes de Israel a se prostituir no vale de Sitim. Olha o que acontece, verso 2. Estas, as mulheres, convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel.
Irmãos, o que nós percebemos aqui é que o povo de Deus participou da festa, cometeu a prostituição dos dois lados da moeda, a prostituição física e a espiritual. Por que a física? Porque esse povo aqui, que era líder do povo de Deus, se deitaram com as moabitas. Provavelmente, irmãos, esses líderes aqui eram casados. Provavelmente, por quê? Porque Israel não escolhia. Era difícil escolher um líder se não fosse um pai de família, um homem exemplar no meio da congregação, um homem de nome e renome. Então, alguns ou muitos daqueles líderes eram homens casados e trouxeram as moabitas para dormirem e coabitarem com elas. A prostituição que Deus falou antes para Moisés e Josué estava se cumprindo fisicamente e o espiritual, porque eles estavam agora participando das festas dos deuses pagãos e também adorando esses deuses e trazendo o costume para onde? Para dentro do arraial, que é pior ainda. Prostituição física e espiritual aconteceu aqui, ó, à beira da terra prometida. Meu amigo e minha amiga, o Satanás sabe que você está à beira da terra prometida, da Canaã celestial. O que ele vai fazer hoje? A mesma tática: tentar prostituir o povo de Deus. Mas a tática dele hoje é a prostituição o quê? Espiritual. Ele vai fazer de tudo, irmãos, para prostituir o povo de Deus. Continuando, o verso 4: disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, olha a consequência, hein? E enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés, o verso 5, disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo, que se ajuntaram a Baal-peor. O verso 6 diz assim: eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto ele chorava diante da tenda da congregação. Qual foi a consequência, irmãos? Deus disse assim: Moisés, reúne os juízes que não participaram dessa festinha, pega o povo que fez isso e enforca-o ao ar livre, para que todos vejam, para que isso sirva de exemplo, irmãos. O salário do pecado é a morte. Sabe quantas pessoas morreram? Verso 9 diz assim: os que morreram da praga foram 24 mil. Ontem a consequência foram quantos homens? 3.000. Olha o número aumentando, irmãos. Enquanto mais se aproxima da volta de Jesus, mais intensamente o diabo trabalha contra eu e contra você. Se antes morreu 3.000, agora estava morrendo 24 mil homens, líderes, homens de dentro da tribo de Israel, do povo de Deus. Então Satanás, ele não brinca em serviço. Ele vai fazer com que você se prostitui. E qual é a prostituição desses últimos dias? Qual é a prostituição que Satanás está colocando no meio do povo de Deus? É simples saber. Tiago fala sobre isso no capítulo 4, no verso 4. Podem abrir para conferir. Tiago fala a prostituição dos últimos dias. E ele diz assim, ele começa o verso 4 dizendo assim: infiéis. Você sabe o que é infiel? Na tradução original, no grego, que foi escrito no Novo Testamento, adúlteros, diz Tiago. Infiel, ou pode ser que na sua tradução já esteja assim, adúlteros, diz Tiago. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem, irmãos? De Deus. A prostituição que Tiago está dizendo, o adultério espiritual hoje, é a amizade do povo de Deus com quem? Com o mundo.
E como o povo de Israel, à beira da terra prometida, nós estamos trazendo essa prostituição para onde? Para dentro do arraial de Deus, para dentro da casa de Deus. Estamos trazendo os costumes e modas e algo para agradar muitas das vezes os nossos jovens dentro da igreja com coisas que é do mundo, sem consultar a Deus. E isso é uma prostituição, irmãos, no meio do povo de Deus. Paulo chega a dizer, lá no 1 Coríntios 6:9, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, irão ficar de fora dos céus. Pensa, a caminhada que estamos no deserto, sofrendo, antes de Jesus voltar, e ficar de fora por causa de quê? Do adultério espiritual. O livro de João, no capítulo 2, 1 João 2, do 15 ao 17, João diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí João diz assim no verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não pertence a Deus, mas pertence a quem? Ao mundo. Aí João diz assim, ora, o mundo passa, também com a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, irmãos. Você entende que o mundo não pode fazer parte nem da minha nem da sua vida? Você entende que o povo de Israel é um povo separado, um povo santo? E nós amanhã iremos falar sobre isso. Um povo diferenciado. O que foi que eles fizeram à beira da terra prometida? Se associaram com o mundo, trouxeram os costumes do mundo para dentro do arraial, estavam adorando a Baal, não lá, agora em Moabe. Eles estavam adorando a Baal aonde? Dentro da congregação, irmãos. O adultério espiritual, físico, eles trouxeram mulheres de lá para se deitarem dentro das suas tendas. Os dois tipos de adultério, como Deus revelou para Moisés e para Josué, estava acontecendo no meio do povo. E nós hoje não é diferente. Então tome cuidado com o mundo. E você sabe o que é do mundo. Se você estuda a Bíblia, você está se alimentando da palavra de Deus, você sabe o que Deus não se agrada. E por que trazemos para cá? E por que eu faço isso lá fora? Me associo com o mundo. O povo de Deus pagou um preço muito alto, irmãos. 24 mil homens morreram por causa do adultério, o físico e o espiritual. Então é muito perigoso, mas muito perigoso mesmo. Então o nosso perigo hoje é a se associar com o mundo. Jesus orou por mim e por você. Lá em João 17, pode abrir, João 17, Jesus ora por você. Ele sabe da sua fraqueza. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe que você está no mundo. Ele orou por você. Primeiro orando pelos discípulos, Jesus diz o seguinte, João 17, o verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles, os discípulos, não eram do mundo, como também Jesus disse, eu não sou. O verso 15, Pai, eu peço a ti, que não os tire do mundo, e sim que os livre do mal. Jesus disse, irmãos, que os discípulos estavam no mundo, mas eles não eram do mundo. O mundo não fazia parte dele. Lembram o pecado do povo de Israel? Quando eles reclamaram, que nós estamos lá em Êxodo capítulo 15, e eu falei do capítulo 17, verso 1 também, a reclamação era, não temos água, queremos voltar para o Egito, para que viemos morrer nesse deserto? Quer dizer, eles estavam no meio do povo de Deus, servindo a Deus, mas o Egito não saía dos seus corações. Muitos de nós já fomos do mundo, mas muitos de nós não largamos o mundo. Presta atenção, irmãos, nos costumes que vocês estão tendo, que não agradam a Deus. Ah, no sábado eu não assisto isso. Ah, no sábado eu não ouço isso, mas outro dia ouve. Outro dia assiste.
no outro dia faz. Ah, no sábado não como tal coisa, mas todo dia come. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo. Jesus disse que só existe dois senhores. Se você amar a um, você vai odiar o outro. Se você servir a um, você vai desprezar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como. O povo de Israel, o povo de Samaria, irmãos, eles estavam no costume de adorar os dois senhores. E quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana lá em João capítulo 4, Jesus quebrou isso, que ela estava tanto em dúvida, dizendo: Senhor, vocês judeus adoram em Jerusalém, nós aprendemos com os nossos pais que tem que adorar nesse monte. Senhor, aonde deveremos adorar? Ele disse assim: mulher, os judeus adoram o que eles conhecem, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação vem de quem, irmão? Disse Jesus: dos judeus. Mas vai chegar a hora, Jesus disse, que vocês não vão adorar nem aqui nem lá. Jesus quis dizer, os dois estão errados nas suas adorações. Deus está procurando os verdadeiros que adoram o Pai em espírito e em verdade. Adorar em espírito, irmãos. Espírito, porque Deus é espírito, disse Jesus. Ele está em todos os lugares. Se eu adoro Deus aqui e Ele é espírito, você acha que Ele não vai estar lá na tua escola? Se Ele é espírito, Ele vai estar ou não vai estar? Em todo lugar. Se Ele é espírito, Ele vai estar dentro do ônibus, sim ou não? Sim. Se Ele é espírito, Ele vai estar lá no teu trabalho, sim ou não? Sim. Jesus disse assim: olha, Pai, eu oro por eles. Eles estão no mundo. Mas eu te peço, Senhor, disse Jesus, te peço, Pai, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, vai chegar o momento que Jesus vai te tirar deste mundo, mas vai te trazer de volta para este mundo, mas Ele transformado no novo paraíso. Então Ele vai te tirar por um tempo, para poder purificar este mundo com fogo e com enxofre. Mas nós iremos voltar. Só que Jesus orou também por mim e por você, porque Ele sabia que eu e você estamos aonde? No mundo, caminhando nesse deserto, muitas das vezes cansado, achando que Jesus está demorando demais. Jesus ora por nós, dizendo no verso 20: não rogo somente por estes, os meus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Irmão, sabe o que vai diferenciar você do mundo? Amanhã nós iremos pegar nesse ponto, mas o segredo aqui, irmãos, para diferenciar você, eu, do mundo, está no verso 17. Santifica-os na tua palavra, ou na tua verdade. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a... Como você vai ser santo, irmãos? Bíblia. Qual é o alimento? O segundo alimento no deserto, essencial para a nossa salvação aí fora. Bíblia, o pão da vida. Bíblia, Jesus. Tudo é Bíblia, irmãos. Você não está lendo Bíblia, mas você está ouvindo Bíblia. Você está assistindo os cultos. Quer dizer, nós não viemos aqui para assistir, né? Nós viemos aqui para prestar o culto. Quem assiste é Deus. Então quando você presta um culto a Deus, aqui neste lugar, você está aprendendo de Bíblia. É por isso que eu falei e vou falar. Os servos que ocuparem este lugar aqui à frente têm que dar o alimento correto para a sua igreja. Porque senão, irmão, se eu subir aqui no púlpito e der um alimento impróprio para os irmãos, o que é que eu estou fazendo com os irmãos? Espancando os irmãos. Espancando como Arão fez. Como diz a parábola do servo mau. Espancando. Então preste atenção, você que é pregador. Você que gosta de pregar a palavra aqui em púlpito. Pregue o alimento correto a partir de hoje. Pegue Bíblia. Ah, mas eles não vão gostar de mim. Você não está aqui para agradar ninguém, irmãos. Nós não estamos aqui à frente para agradar ninguém, e sim ao nosso Deus. Amém. Deus deu a ordem para Moisés e foi muito claro nas ordens. Claro, Moisés, você vai morrer.
pela sua rebeldia, eu tenho planos melhores para você, mas você vai morrer. E o povo vai se prostituir à sua frente. E depois de você, quando Josué assumir, também vão continuar se prostituindo. As coisas têm que ser claras, irmãos. Clara. Pedro e João estavam no templo, no sinédrio, fazendo milagres, maravilhas, até a sombra curava. Aí isso despertou a curiosidade do sinédrio, porque Pedro falava claro, em poucas palavras e objetivo, dizendo assim: olha, vocês, sacerdotes, mataram o doador da vida, Jesus, o Filho de Deus. Pedro e João não davam meia volta, falavam bem claro: vocês mataram Jesus. Aí eles chegaram no Pedro e João, disseram assim: olha, muda esse discurso aí, porque não estamos gostando, daqui a um pouco o povo está contra nós. Ou vocês mudam, vocês são presos, chicoteados, maltratados, mas muda o discurso. Pedro disse assim: olha, importa agradar a Deus do que a vocês, do que aos homens. Importa agradar a Deus no que eu falo. E saiu falando, foi preso, morreu crucificado de cabeça para baixo. Vamos pagar o preço, irmãos? Quando nós começamos a falar a verdade, iremos pagar o preço. Paulo disse assim: olha, o viver é Cristo. E se eu morrer em Cristo é o que, irmão? Lucro. Lucro, irmãos. O viver é Cristo. O morrer em Cristo é lucro. Porque na manhã seguinte será ressuscitado para receber das mãos do nosso Salvador a coroa da vida eterna. Essa certeza tinha Paulo ao ponto de dizer que Jesus voltaria nos seus dias e iria subir com os mortos em Cristo para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Paulo tinha essa certeza. Meus amados, nós sabemos que temos 3 mensagens angélicas a ser pregadas nos últimos dias. Mensagens fortes, poderosas. Não é para medrosos não, é para corajosos. Se você não aprender agora a pregar desta forma, a alimentar o povo com este alimento, se você não aprender, o mundo vai te engolir com as suas heresias ali fora. Eu estou esperando um momento, irmão. Até quando você vai esperar um momento? Primeiro detalhe da palavra: viva a palavra. Primeira coisa. Se você hoje não tem coragem de falar, você vai falar sem abrir a boca, vivendo a mensagem. Essa é o maior desafio nosso hoje. Eu não vivo, aí eu não tenho coragem de falar. Mas eu não quero falar porque eu não vivo. E quando eu vivo, eu acho que eu tenho que esperar um momento. Olha a confusão que está na nossa mente. A primeira mensagem angélica, olha como é forte. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Tenho o evangelho eterno para pregar a todas as nações que se assentam sobre a terra, a cada língua, povo e tribo. Olha só. A primeira fala do juízo, né? Temer a Deus, dar glória, pois chegou a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Você sabe a segunda? Ela é bem simples. É o verso 8, do capítulo 14. Ela diz assim, ó: seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. Por que ela cai? E ela vai cair, e há de cair. Sabe por quê? Caiu a grande Babilônia, porque tem dado a beber do vinho da ira da sua prostituição. O que nós estamos falando aqui, irmãos? Prostituição. Quem vai repreender o povo aí fora, ou dentro da igreja, sobre a prostituição? Quem for pregar as 3 mensagens angélicas? Nós temos que dizer que Babilônia, a confusão religiosa, está aí para embriagar o povo de Deus com o vinho de Babilônia. Irmãos, nós temos que falar para os nossos jovens: o mundo não pode entrar dentro da igreja. Você quer ensinar para esses meninos a ter sucesso? Ter Bíblia para eles. Bíblia. Desde o dia que eu entrei no clube do Fortaleza Real, é Bíblia, irmãos. Eu sou imperfeito, não sou o melhor do mundo. E nem sou nem vou ser, porque o melhor é Jesus. Mas eu estou representando o nome do melhor.
daquele que um dia pisou nesta terra, é perfeito e não pecou. Eu nunca fiz algo diferente, até cheguei lá e quiseram que eu fizesse, eu não fiz. E hoje estamos com 34 desbravadores, onde temos só 4 camisas brancas, 4 diretoria, 34 camisas marrons. Bíblia foi atraindo os meninos um aos outros. Quando eu vou fazer uma atividade no monte, sobre fogueira, sobre o que comer, o que não pode comer, eu digo para eles o seguinte, antes de tudo: olha, isso que nós estamos fazendo aqui não é brincadeira. Isso que nós estamos fazendo aqui não é uma diversão. Isso aqui é treinamento para esperar Jesus voltar nas nuvens do céu. É um treinamento de vida ou de morte. Vocês vão ser preparados para a grande perseguição que há de vir sobre a terra. Vocês vão pegar o povo de Deus que vão estar fugindo e ensinar a eles a sobreviver na mata. Isso aqui é treinamento, meus amigos. Eu falo para ele assim: menino, isso aqui é treinamento, um treinamento que vai decidir a tua vida para o céu. Jesus vai usar suas habilidades de desbravador na grande perseguição. Ou você acha que não vai ser perseguido? Se você quer ir para o céu, está esperando Jesus voltar nas nuvens do céu, você vai ser perseguido nos últimos dias. Quem vai ajudar a nossa igreja? Desbravadores. Então tudo que você faz dentro de um clube é um treinamento para o céu. É um treinamento para a igreja adventista do sétimo dia usar essa habilidade lá na frente. Aí a gente fica brincando, irmãos, dentro do clube de desbravadores. Desbravador, leva a sério o que vocês estão aprendendo. É fogueira, é cozinha ao ar livre. Eu vou cozinhar de uma maneira que eu ajude o meu irmão na hora da perseguição. É Bíblia, irmãos, Bíblia. Em todo o ensinamento dentro do clube você tem que mostrar a volta de Jesus. É isso para que eu fui chamado dentro do clube. Eu sou um servo. Eu tenho que alimentar os meus conservos. Quando eu brinco junto com o meu clube, quando eu me divirto com eles, quando eu não mostro Jesus, nem a Bíblia, eu estou espancando os meus desbravadores. Essa é a palavra correta. O mundo não pode fazer parte de nós. Nós deixamos o mundo lá para trás. O Egito não pode estar dentro de mim, irmãos. Essa é a orientação de Deus para nós que somos servos. Deus quer que você seja santo, separado, exclusivo dEle. Amém. É isso que Ele pede. Que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus nos conduza, que nós possamos nos preparar para o céu todos os dias, que nós possamos pisar os nossos pés aqui e dizer assim: o Senhor está aqui. Toda reverência, toda honra e toda glória seja ao Deus do céu. A respeito, irmãos, onde Deus está? A respeito. Nós temos consciência suficiente que Deus se faz presente aqui. Nós temos que pedir a ajuda dEle todos os dias. Nós temos que ser santo, separado do mundo. O mundo não pode fazer parte da minha vida mais. É difícil deixar as coisas do mundo? É, mas é muito difícil. Mas lembre-se que Deus é longânimo, paciente para comigo e para com você, querendo que ninguém se perca, e sim que chegue aonde, irmãos? Ao arrependimento. Que Deus nos ajude. É esse arrependimento que Ele espera. Você aí sentado, lembrando das coisas que já fizemos aqui dentro, das coisas que trouxemos aqui para dentro da casa de Deus, envergonhamos o nome do Senhor, das coisas que eu fiz lá fora, achando que Deus não estava vendo. Mas Deus vê todas as coisas. Amanhã iremos caminhar um pouco por dentro do santuário. Lembre-se dessa frase amanhã, tá bom? Que nós iremos repetir. Jesus disse em João 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quer ir a Deus? Siga o caminho. Conheça a verdade e receba dele a vida. Que Deus nos ajude, que o Espírito do Senhor nos conduza hoje e sempre. E amanhã nós iremos encerrar essa semana de oração para a honra e glória de Deus. Iremos chamar